A Bíblia é inspirada por Deus? O mundo está hoje cada vez mais cheio de informações. Você recebe informações o dia todo, de manhã à noite. Se você quer saber de um assunto, pergunta para a inteligência artificial, dá um Google, dá um clique no seu celular, no seu computador e faz a pergunta e muitas respostas virão. Algumas são óbvias e outras nem tanto. Mas ao invés da gente ter cada vez mais respostas, nós temos cada vez mais perguntas. As pessoas têm cada vez mais dúvidas, as pessoas têm cada vez mais confusão em suas mentes. E uma das questões importantes que as pessoas perguntam muito é sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Ela realmente é a palavra de Deus? Ela realmente é inspirada por Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, em sua segunda epístola ao Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17, ele escreve assim, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Versículos riquíssimos, importantíssimos. Paulo falando para Timóteo que ele tem que seguir naquilo que ele aprendeu. Aquilo que ele aprendeu desde a infância dele, a mãe dele, a avó dele, seus antecedentes judeus o ensinaram e ele então aprendeu. E Paulo está dizendo aqui para Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras. Desde a infância, Timóteo sabia as sagradas escrituras, sabia os livros da lei, sabia tudo que tinha sido escrito até aquela época em questões de religião, em questões de Deus mesmo, né? E aí Paulo dizendo assim, veja que interessante. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 16, versículo extremamente importante. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a palavra é inspirada por Deus. E é útil para alguns pontos. Paulo falando aqui, para o ensino. Então use a palavra de Deus para ensinar. Ele também é útil para a repreensão. Se precisar repreender alguém, chamar a atenção de alguém que está andando através dos caminhos errados, está fazendo coisas erradas, use a Bíblia, não use a sabedoria humana, use a palavra de Deus, a Bíblia, para repreender as pessoas, para ajudar as pessoas, para a correção. Sim, se for corrigir alguém, use a Bíblia como referência. Use a palavra de Deus como referência para corrigir, ajudar, endireitar caminhos. E para a educação na justiça. Sensacional. Educação na justiça. Orientar. A justiça divina que está na Bíblia, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Paulo está dizendo, você está aprendendo, você está indo no caminho, siga nesse caminho e oriente as pessoas nesse caminho, oriente as pessoas para que elas sejam corrigidas, repreende as pessoas, mas não é para o bem delas. Eu tenho que aprender, mas não é necessariamente para o meu bem. Eu tenho que aprender não necessariamente para me dar bem. Eu tenho que aprender para que eu busque ficar à estatura
estatura de Deus, a estatura de Jesus, aquilo que Ele quer para mim, para que eu busque a perfeição, mas não é para mim, para toda boa obra. Para toda boa obra. Eu preciso me converter, conhecer Jesus Cristo e ali, através da palavra de Deus, que é isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada, Ele me preparar para toda boa obra. Então, toda obra deve vir da orientação divina, de uma maneira inspirada por Deus através da Bíblia, que é totalmente inspirada por Deus. Então, repetindo esse versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Não se esqueça, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A palavra, a Bíblia, é inspirada por Deus. Então leia a Bíblia, se atualize na palavra de Deus, leia a Bíblia. Nem toda resposta você encontrará na Bíblia. Assim como nem toda resposta você encontrará nas inteligências artificiais. Mas uma coisa é certa, quanto mais a gente busca o conhecimento aí neste mundão, nas tecnologias da vida, parece que ficamos mais confusos. E a Bíblia, ela vem nos dar um ponto de conforto, uma direção, um caminho. Pense nisso e que Deus te abençoe ricamente em o nome de Jesus.